Olá a todos, é com muita alegria que eu venho aqui pelo canal mais uma vez falar um pouquinho com vocês sobre a doutrina espírita. Meu nome é Karine Fagundes e convido todos vocês agora a acalmarem seus corações, tranquilizarem a mente, se ligar ao alto, lembrar do nosso Mestre Jesus e mais tranquilos e serenos agradecer a oportunidade de aprender mais um pouquinho sobre essa doutrina que tanto orienta, consola e esclarece. E que juntos possamos compreender um pouco mais desses ensinamentos da doutrina espírita e dos ensinamentos do Mestre Jesus. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a fazer aqui com vocês, mas eu convido vocês que, se gostarem, que comentem, que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, isso é muito importante para a gente e auxilia que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que todos nós da equipe fazemos com tanto carinho, com tanta dedicação. Bom, nessa semana, no dia 18 de abril, foi comemorado 166 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. E comemorado também o Dia Nacional do Espiritismo, que começou a ser comemorado desde o ano passado, em homenagem a todos aqueles simpatizantes da doutrina que lá no começo, aqui no nosso país, foram vítimas de preconceito, de ataques, com centros espíritas sendo proibidos, fechados e muitas vezes até destruídos. E aí a data em comemoração ao Dia Nacional do Espiritismo no nosso país coincidiu com a data da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como aconteceu a codificação da doutrina espírita, especialmente do Livro dos Espíritos. Para a gente entender como tudo isso aconteceu, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar o contexto histórico, o momento histórico, né? Depois da Idade Média, surgiu o Iluminismo. Na segunda metade do século XIX, começou a ter maior liberdade de expressão. Foi o auge da ciência e das pesquisas. Depois teve todo o período da Idade Média, onde a gente estava mais fechadinho ali nos nossos pensamentos, mas o espírito crítico meio atrofiado. Com o Iluminismo a gente teve maior liberdade de pensar, de agir e de pesquisar, e principalmente na Europa, onde surgiu os primeiros estudos falando sobre o magnetismo animal, o sonambulismo, hipnotismo e também da psicanálise. Logo em seguida, ocorreu alguns fenômenos que repercutiram pelo mundo todo, que foi o caso das irmãs Fox, que ouviam em sua casa batida nos móveis, arranhar e arrastar dos mesmos, e intrigadas, uma delas perguntou o que era, o que estava acontecendo, e foram respondidas através de batidas e de sons. Com isso, todo esse burburinho, logo em seguida começaram a compreender, a comunicação com os espíritos, e em seguida, na Europa, na França, aconteceu o fenômeno das mesas girantes, que intrigou a muitos, principalmente, os cientistas da época, os homens de ciência. E Rivaio, o professor Rivaio, depois, Allan Kardec, a gente vai entender um pouquinho dessa transição, como homem de ciência convidado, a frequentar essas reuniões, que muitas vezes eram feitas apenas como curiosidade e momento de frivolidade. Ele que falou assim, gente, impossível, uma mesa falar, uma mesa se manifestar. Só vou acreditar nisso no dia que me provarem que os móveis têm capacidade de ter sentimentos e cérebro para pensar. E pensa, uma mesa de madeira maciça, cerca de 400, 600 quilos em média. Como que ela ia levitar? Como que ela ia bater seu pé para dar respostas às perguntas com sim ou não?
sem cabo de aço, sem nada. Somente a mesa. O magnetismo aí. E aí após muita insistência de um amigo, ele foi numa dessas reuniões e falou, olha, tem algo por trás, né? Algo que eu desconheço. Eu vou pesquisar a fundo. Eu vou estudar a fundo e entender o que é que está acontecendo. E foi aí que o professor Rivaio começou a frequentar algumas reuniões mediúnicas com as irmãs Baudin, que auxiliaram ele no processo da codificação depois. E ele começou a entender a psicografia, a mediunidade, o contato com os espíritos, mas ele, como homem de ciência, sempre pesquisando tudo muito a fundo, compreendeu que o espírito desencarnado que dita a mensagem nada mais é do que um homem que já desencarnou, falível como todos nós. Ele falou, eu não posso acreditar no que estou vendo e ouvindo num único lugar. Como homem de ciência, eu tenho que pesquisar a fundo. O que ele fez então? Começou a mandar cartas para todo mundo com as mesmas perguntas, pedindo para que médiuns, né, através do contato com os espíritos, as respondessem. Conforme ele ia recebendo essas respostas, ele sentava, lia todas e falava, opa, a resposta está muito comum, está igual, está parecida. Então ele compilava tudo isso. Ele via tudo que tinha de igual e unia. Por isso que se chama codificação. Foi esse método científico que ele utilizou para compreender e analisar tudo que os espíritos estavam trazendo. E assim surgiu o Livro dos Espíritos, a primeira edição, em 18 de abril de 1857. Mas junto com ela surge Allan Kardec. Por ele ser um homem muito conhecido no ramo acadêmico e científico, ele está trazendo uma filosofia totalmente nova. Ele não queria que seu nome influenciasse no que ele estava trazendo de novo material. E aí, uma das reuniões mediúnicas, o espírito de Zéfiro, que era o que auxiliava, né, um dos principais ali com as irmãs Baudin, disse que numa reencarnação passada, Allan Kardec havia sido, Rivaio, né, professor Rivaio, havia sido um sacerdote druida com o nome de Allan Kardec. Então ele pega esse pseudônimo e publica o Livro dos Espíritos. A primeira edição tinha apenas 501 questões, 176 páginas. A leitura era em colunas, 2 colunas. Mas aí ele continuou suas pesquisas. E além de ser 501 perguntas em colunas, ele era dividido em 3 grandes partes: a doutrina espírita, as leis morais e esperanças e consolações. Mas Allan Kardec, continuando suas pesquisas, ele compreendeu que tinha que completar a obra. Aí chega na edição final, que a gente conhece até hoje, com 1019 perguntas. Allan Kardec ele teve apoio de inúmeros médiuns, e principalmente do seu trio de amigos e da esposa. A esposa Amélie Gabrielle Boudet e o trio de amigos Gabriel Delany, Leon Denis e Camille Flammarion, todos homens de ciência. Auxiliavam ele nessas reuniões mediúnicas, na escrita das perguntas para encaminhar para os médiuns, mas o trabalho de codificar, de unir tudo isso, ele optou por fazer sozinho. Por egoísmo? Não. Por simples fato de que o texto que eu leio, eu interpreto de uma forma e você vai ler, pode interpretar de uma forma diferente. Então ele juntou tudo e falou, não, tem que ter uma única interpretação. E por isso que ele codificou sozinho. A atual, edição do livro, com 1019 perguntas, ela é dividida em 4 partes. A primeira, que é as causas primárias. A segunda, o mundo espírita ou dos espíritos. A terceira, as leis morais. E a quarta, esperanças e consolações. Dessas partes foram base para as outras obras da codificação.
começa a falar: Karine, meu livro dos espíritos é diferente da capa que você está mostrando. Olha, aqui eu tenho duas. E queria dizer para vocês que a capa, na verdade, pouco importa. Porque às vezes é de editora diferente, edição diferente ou tradutor diferente. Mas o conteúdo é sempre o mesmo. Então, a primeira parte do livro, as causas primárias, deu origem à Gênese. A segunda parte do livro, o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, deu origem ao livro dos médiuns, né, que aí detalha melhor o que está já falado no livro dos espíritos. A terceira parte das leis morais resultou no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, não menos importante, das esperanças e consolações, resultou no livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, gente, fica para nós a importância e a necessidade de a gente estudar a doutrina espírita. Muitas vezes a gente ouve: eu não consigo ler o livro dos espíritos, eu não consigo compreendê-lo. Porque muitas vezes a gente simplesmente pega, abre e lê uma questão, fica meio na dúvida e tudo mais. Principalmente quando a gente é iniciante na doutrina. A gente tem que ter em mente que não é um livro, não é um romance, não é uma literatura qualquer. É um livro de pesquisa, de estudo. E por mais que o livro dos espíritos tenha que ser livro de cabeceira de todos os espíritas e simpatizantes, a gente tem que buscar compreender, estudar a fundo. Há uma história, né, que Emmanuel fala para Chico Xavier ler o livro dos espíritos. Ele fala: tá bom, vou ler. Aí ele lê uma vez, fala: já li, lê de novo. Ele lê de novo. Tá, segunda vez. Aí o Emmanuel: por favor, leia de novo. Chico Xavier, sempre obediente, resignado, leu a terceira vez. Falou: Emmanuel, já li. Chega, né? Ele falou: não, agora você vai estudar e compreender. Então, se Chico Xavier, com toda aquela mediunidade dele, toda aquela missão que ele teve, ele leu 3 vezes, né? Só a pedido de Emmanuel, para depois começar a compreender e estudar. Vamos ter isso como um exemplo e utilizar esse livro como fonte de estudo e de pesquisa, para que a gente possa, degrau a degrau, compreender melhor a doutrina e assim nos reformarmos intimamente. Então, o convite de hoje, né, o vídeo de hoje foi para a gente compreender um pouquinho de como surgiu essa obra, agradecer a Allan Kardec por esse legado que ele nos deixou, o trabalho magnífico que ele fez, mas principalmente resgatar em nós, fazer crescer em nós, florescer em nós a necessidade e a importância de compreender e de estudar a doutrina espírita. E com esse pensamento, desejo que todos tenham uma excelente semana. E a doutrina espírita tem aquela frase, né, forte, que fora da caridade não há salvação. Então, nesse momento, eu peço que todos nós praticamos a caridade mais simples e mais verdadeira, que é de nos doarmos ao próximo. E podemos fazer isso através das vibrações. Vibremos, então, por todos aqueles irmãos necessitados de alimento, de carinho, de afeto. E vibremos também por todas as escolas, por todos os lares, por todos os profissionais da educação e os alunos, que tenham bastante paz, respeito, empatia, segurança e união. Que assim seja. Até uma próxima. Um grande abraço a todos.